Eu vou nesse vídeo contar para você como que se usa e como que se identifica e o que significa o formato de cada rosto, tá bom? Normalmente, os formatos de rosto, eles eram utilizados dentro do visagismo de qual forma? Eles eram usados assim, olha, o formato triângulo, ele tem tal personalidade ou tal temperamento. As pessoas que têm o rosto arredondado, elas passam uma impressão mais doce ou mais angelical, que é verdade, não deixa de ser verdade. Porém, o que acontece? Passar a impressão de baseada num rosto é uma coisa. Aquilo de fato ser a característica, a personalidade ou temperamento real daquela pessoa é outra coisa. Né? Tem uma coisa que eu brinco nos meus cursos, que eu falo assim, se você, consultor de moda, não sei se você é profissional da área da beleza, da moda, se você é só um curioso, se você é curioso, continua aí, porque visagismo a gente sempre aprende, e sempre é bom, mesmo para a galera que trabalha em RH, atendimento, médicos, advogados, e mais um monte de gente por aí. Então assim, como que eu vou analisar o rosto de Kim Kardashian? Se a Kim Kardashian tem um monte de intervenção facial, se ela pôs boca, se ela colocou aqui ácido, se ela fez isso, se ela fez bichectomia, se ela fez não sei o que, se ela fez a sobrancelha, se ela pôs mega hair, se ela alterou, se ela faz uma super maquiagem, se ela faz as maquiagens marcadas, né? Se ela faz tudo aquilo que cria luz e sombra, como que você vai avaliar? Aí você pode sabiamente me responder, não, Pietro, quando eu vou fazer um teste de coloração pessoal, ou quando eu vou fazer um teste para descobrir o formato de rosto da pessoa, eu tiro toda a maquiagem dela, eu prendo o cabelo dela para trás, eu abro bem o rosto dela. Tudo bem, mas mesmo assim você ainda não tem a certeza absoluta, ou você não consegue generalizar, dizendo que ela não tem uma intervenção facial. Concorda? Porque ela pode ter alguma cirurgia, ela pode ter algum processo de visagismo orofacial com ácido, que pode ter aumentado as quantidades aqui de estrutura mesmo, de face, e aí você pode achar que o rosto dela é um formato e na verdade o rosto dela é outro. Mas aí você sabiamente pode me dizer, não, Pietro, mas eu analiso o rosto interno, interior e o rosto externo. Eu apalpo bem o rosto dela ou dele para descobrir verdadeiramente o formato de rosto. Aí a gente começa a ficar um pouquinho mais esperto, até porque se a pessoa tivesse mais gordinha, mais magrinha, mais velha, ou se ela for ainda uma adolescente de 14, 15 anos, ela pode estar ainda numa fase que o rosto pode se transformar, beleza? Então vamos primeiro, como que eu identifico os formatos de rosto, tá? A questão de apalpar ele é uma boa ideia, tá bom? É uma ótima ideia. Apesar de que a questão de apalpar, existem linhas do visagismo acadêmico desenvolvido pelo professor Robson Trindade, pela Tânia Trindade, que são meus pais, são mestres na área também, e existe um conceito de pesquisa dentro da morfopsicologia de um livro que chama A Arte Prática da Leitura Facial, que é de Simon, eu esqueci o nome dele agora, mas se você vai encontrar nos meus materiais complementares aí, não é difícil de achar, ou qualquer coisa, eu peço pra galera colocar aqui a fotinho dele, tá? O nome dele, lembrei, Simon J. Brown, acho que é. Mas é um pouco caro, mas é fácil de achar. Mas vamos lá. Dentro dessa filosofia, desse conceito de morfopsicologia, de estrutura da face, de analisar fisionomia, né? E aí, peraí, vamos abrir um parênteses aqui. O que é formato de rosto, o que é fisionomia e o que é expressão para você, né? Porque existem nuances de significados. Uma coisa é a expressão do Pietro, essa é a expressão do Pietro. A outra coisa é o formato de rosto do Pietro. A outra coisa é o semblante, a fisionomia, né? A aparência do rosto do Pietro, como está. São coisas diferentes e que são coisas importantes para a gente se aprofundar um pouquinho e entender o que significa uma coisa e o que significa outra. Então, indo um pouquinho aqui para a questão, eu fiz um desenho bem básico, bem geométrico e sem régua, sem nada, porque o Pietro não é muito bom de desenho, né? Mas vamos lá. Desculpa o genipapo da mão, hein? Então aqui, primeiro formato de rosto que a gente vai falar aqui é o rosto formato triângulo, né? Então tá aqui o triângulo. Como que eu identifico, ou como que eu faço uma identificação facial desse formato de rosto? Normalmente um rosto triangular, ele vai ter mandíbulas um pouco maior e um estreitamento nessa região de testa. Então aqui, mandíbula, queixo, maxilar, né? Mais plano, reto, e aqui a testinha vai diminuir. Então a testinha vai dar uma diminuída e aqui vai ter uma coisa mais dilatada embaixo. Então assim a gente vai ter um rosto mais triângulo, certo? Aqui a testa sempre vai ser menor do que essa região e essa região vai ser mais square. Ela não vai ser tão arredondada, ok? Um outro formato que existe é o triângulo, tá aqui. Ops, virou ao contrário.
um triângulo invertido. Como que é um triângulo invertido, Pietro? O rosto do Pietro, por exemplo, parece bastante com um triângulo invertido. Por quê? A testa é um pouquinho maior e o queixo é mais fino. Então a testa ela é um pouquinho mais dilatada, aqui um pouquinho mais square, e o queixo, se você olhar, o queixo do Pietro dá uma afinada, e aqui é maiorzinho. Se você colocar uma régua aqui, você vai ver que aqui é menor. Essas são dicas básicas, né, de como identificar o formato de rosto para acabar com o tabu de que o Pietro não fala de estrutura de rosto. Vamos lá. Então aqui outro formato, losango. Como que eu vou identificar um losango, Pietro? O losango, na verdade, vai ter as áreas zigmáticas aqui, essa região aqui, normalmente mais dilatada. As modelos, os homens mais bonitos do mundo aí do cinema, da beleza, né? A Sibeli está aqui do lado fazendo assim, porque o dela é desse formato. Normalmente é o formato mais desejado, porque tem área zigmática mais ampliada. Então testa dá uma afinadinha, queixo dá uma afinadinha, e aqui a área zigmática, tipo assim, ó. E aqui dilatado. Porque o Pietro não tem área zigmática, é bem baixa do Pietro, tá bom? A Sibeli está falando que é zigomática. Vamos lá. Eu acho que é zigmática, eu nem sei mais como é que chama isso. Vamos em frente. Retângulo alto, que é o próximo formato aqui. Retângulo alto, observa o que é um retângulo. Um retângulo ele tem uma coisa, o retângulo alto é esse que é comprido aqui, e ele vai ter testa e estrutura de maxilar e mandíbula meio que semelhante. A do Pietro é menor. Então a gente vai ter mais ou menos proporcional testa e a parte de maxilar e mandíbula, que seria aqui, só que o rosto é um rosto mais comprido. Esse é bem facinho de identificar. Basta você ver a coisa dele ser comprido e aí você compara se há uma proporção em cima e embaixo, você vai se identificar rapidamente. O outro, que é esse aqui, que é o retângulo. O retângulo, diferente do retângulo alto, ele é um retângulo na horizontal. Então, como que eu vou identificar um retângulo na horizontal, Pietro? Normalmente a gente vai ter área de testa e área de queixo mais largas, né? Porque o outro era mais estreito, era comprido, mas era estreito e proporcional. Esse a gente vai ter mandíbula, maxilar e testa mais largas e um rosto maiorzinho, mais esticado para as laterais. Ele vai ser mais compridinho de assim, ó. Vai ser assim, ó, que tinha que dilatar assim o rosto do Pietro, e aqui tinha que aumentar, porque do Pietro, assim forçar do Pietro para ser retângulo tinha que crescer aqui. Beleza? E aí nós temos o quadrado. O quadrado, já falava geometria, 4 lados iguais. Você vai olhar, ele é bem reto, bem square, né? O retângulo alto também é square, o retângulo baixo também é square nas laterais, mas ele vai ser um rosto mais harmônico, porque ele tem que ter visualmente quase que 4 lados iguais. Você vai olhar, ele vai ser mais achatadinho aqui, né? Ó, mas assim, bem quadradinho. Tamo lá? Tamo junto? O próximo seria o redondo. Qual a diferença do redondo e do quadrado? Regra básica da geometria. Se você tem dentro de um quadrado a possibilidade de criar um redondinho, a diferença é que o redondo não vai ter essas marcações de testa aqui na região de testa. E na região de mandíbula eles vão arredondar. Então vai ser achatadinho, arredondadinho. Vai lembrar um quadrado, mas vai ter os cantos arredondados, né? Isso é importante. Na testa, ele dá uma curvadinha, e aqui embaixo também ele dá uma curvadinha, e ele é menor, assim, normalmente. O redondo, normalmente eles são menores. Muito oriental, não é uma regra, mas muito oriental tem esse redondo.